câmara. Isa. Então, minha gente, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso evangelho desta noite, do nosso grupo Saja, nesta época agora que vai iniciar a época do Advento, a espera de Jesus, que é uma época assim, muito tocante, que a gente se alegra, né? E aqui na Alemanha tem muitas coisas assim bonitas que são ligadas a essa época, né? E no domingo começa essa tradição dos 4 adventos antes do Natal. Consegui. Tem a tradição de acender as velas, cada domingo acende uma vela, né? E essa tradição assim, é muito simbólica, foi criado pelo Martinho Lutero, quando ele era pastor, ele criou essa tradição, e continua aqui na Alemanha, e que nossos corações também se preparem para esta época, para a chegada de Jesus no Natal, e que ele chegue a cada dia, né, também no nosso coração. Viva cada dia, sabemos disso, mas essa simbologia também traz alegria. Hoje nós teremos o Evangelho, o Ricardo vai nos falar sobre o Evangelho, e agora a Isa irá nos fazer a prece inicial. Então, minha gente, eu peguei o livro Vida Feliz, de Joana, no número 111, cai toda vez esse número 111, acho que já está. Faz um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontentamento analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma que te expressaste e a maneira como agiste. Tem coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras, ao descobrires erros, e ao descobrir erro, apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificação. E assim, com essa lição de Joana de Anjos, nossa benfeitora, mentora do Grupo Saja, nós pedimos as bênçãos do Senhor, de Jesus Cristo, para possa envolver o nosso palestrante, o Ricardo, para o Evangelho desta noite. Muito obrigada, Senhor, e vamos ao Evangelho, que assim seja. Muito obrigado, Isa. Boa noite a todos. Hoje o capítulo segue, de número 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo bastante importante, no qual a gente tem semana após semana tratado de temas dentro dele, que são bem relevantes, né, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E hoje a gente vai falar de um tema específico, que é o 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Esse é o tema de hoje. E para abrir esse tema, antes de ler e explanar a questão específica do Evangelho, eu vou trazer aqui um pedacinho do livro O Pensamento de Emmanuel, que foi escrito por Martins, na verdade por Emmanuel, mas justamente psicografado, enfim, de Martins Peralva. Então vamos lá, abre aspas. A partir da codificação espírita, em 1857, quando Allan Kardec editou o Livro dos Espíritos, o assunto passou a ser encarado sobre outro aspecto, atenuando sensivelmente a dor da separação,
Claro que aqui a gente está falando sobre o tema morte, né? Desencarne. E, por outro lado, acentuando a esperança de que, não sendo a morte o fim de tudo, a partida é apenas temporária ausência, com a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, o reencontro se dará, em qualquer parte do universo, no espaço, outros mundos ou até aqui na própria Terra. O conhecimento e a assimilação doutrinária evangélicos têm a faculdade de fortalecer-nos o espírito e o coração, tornando-nos capazes de, através da fé, ter certeza da imortalidade. Choramos, claro, sem dúvida, o desenlace do ser amado, sem, contudo, confiar-nos ao pranto enfermiço, doentio e que nunca se acaba. A morte, outra coisa não é, senão uma viagem, quase sempre mais longa, que o espírito realiza. E o reencontro com o morto, muitas vezes, se dá com muito maior brevidade do que nas viagens comuns aqui na Terra, de pessoas encarnadas. Fecha aspas. Então, justamente aqui um primeiro ponto aí para a gente já começar a refletir sobre essa questão que o Evangelho, né, o Espiritismo nos trouxe acerca da nossa imortalidade e de que a gente constantemente está nesse processo de encarnação, nasce, desencarna, enfim, renasce e desencarna, e que aqui a gente está realmente só de passagem e a nossa morada espiritual é a verdadeira casa, né, nosso verdadeiro lar. A gente está aqui só numa pausa, um personagem temporário de muitas outras que a gente vai viver e que a gente já viveu. E aí, falando do texto específico, né, do Perdas de Pessoas Amadas, ele é uma psicografia de Sansão. E antes até da gente falar dele, é interessante, a gente trouxe um tema aqui sobre quem foi Sansão, né? Que ele era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. O que isso quer dizer? No momento dos estudos de Allan Kardec, inclusive quando ele começou a codificar a doutrina, Sansão participou disso, como encarnado, junto nesse grupo de trabalho. Então, no livro O Céu e o Inferno, do próprio Allan Kardec, um dos 5 livros, né, iniciais da doutrina, iniciando o capítulo 2 da segunda parte, que é chamado de Espíritos Felizes, o Kardec transcreve uma carta que o próprio Sansão escreveu ao presidente da sociedade, quando era vivo, quando era encarnado, conhecia Kardec, e ele sabia que ele estava muito doente, ele estava com, segundo ele, atrozes sofrimentos, e que ele teria uma morte muito breve. Então ele escreve ao presidente da sociedade, e ele pede para ser invocado o mais breve possível após o desencarne dele. E ele diz assim, né, entre aspas, a fim de que, como membro muito inútil da nossa sociedade, poder prestar-lhe alguma coisa depois de morto. Então ele tinha uma visão, muito humilde do trabalho que ele fazia, mas ele pediu para, assim que ele morresse, o grupo de trabalho que ele participava, inclusive com Kardec, fizesse esse chamado. E aí eu vou só ler uma pergunta, uma resposta, só para a gente ter uma ideia mais ou menos como é que foi esse diálogo com ele, ainda na sala mortuária. Foram pouquíssimos dias depois que ele faleceu. Então vem assim, né? Está bem certo a pergunta do grupo, né, encarnado, está bem certo de que não pertence mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Aí ele responde, certamente, eu não sou mais desse mundo. Porém, estarei sempre ao seu lado para protegê-lo e sustentá-lo, a fim de pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecerá mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou o espírito, e a minha pátria é o espaço, e o meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejara poder falar a meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. E mais um ponto, né? Que efeito lhe causa o seu corpo aqui ao lado, que estava na sala mortuária? Meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram.
Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem merecido. Por isso que de tão depressa posso comunicar-me convosco. E de fato ele foi. Aí é muito interessante, quem tiver interesse depois leia justamente no Céu e Inferno, tem essa parte de cada categoria de espírito que Kardec colocou, e tem esse diálogo dele, que foi, de novo, muito, muito curto, possível um pós-desencarne, né? E interessante trazer também que Kardec estava codificando essa doutrina a partir dos próprios espíritos que se comunicavam. E isso, normalmente, ele evocava, né, espíritos de pessoas conhecidas que já eram, vamos dizer assim, parceiros espirituais da codificação, como a gente sabe no próprio Evangelho, para melhor conhecer o mundo espiritual e o relacionamento do mundo espiritual aqui com o nosso mundo material. E o Kardec também publica depois, no próprio Céu e Inferno, uma carta de sanção. Além disso, né, tem mais 2 comunicações, sendo que uma dessas comunicações é de Georges, que foi um espírito que fala sobre sanção, que é intitulada A Morte do Justo. E eu acho que é interessante também ler um pedacinho, só para a gente entender, porque o caso dele foi muito especial, ele foi muito humilde no comentário, mas de fato ele foi um espírito que avançou e evoluiu muito, e por isso ele teve essa possibilidade de tão imediatamente ter esse diálogo com um grupo de trabalho que ainda estava encarnado no caso, né? Então, A Morte do Justo, vou só ler um pedacinho. Foi a de um justo a morte desse homem, de quem nesse momento vos ocupais, isto é, esperançosa e calma. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual se lhe sucedeu à vida terrestre, sem rompimento nem abalo. O seu último suspiro foi tanto como um hino de reconhecimento e amor. Como são poucos os que atravessam assim a rude transição, ou seja, desencarne. Como são poucos os que, após a confusão e desespero da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas, né, de todos os planetas. Como o homem de saúde perfeita, de chofre mutilado, sofre nos membros separados ao corpo. Assim, a alma do cético, separada do corpo, se despedaça e, lancinante, se precipita no espaço, inconsciente de si mesma. E aí ele segue. Mas, enfim, só para a gente entender como acontece o desencarne de pessoas que são muito materialistas e não têm nenhuma crença em relação ao futuro. Elas, de fato, a consciência se perde e pode levar muito, muito, muito tempo, homens. Então, vamos à mensagem, porque ninguém melhor que o próprio Sansão para trazer, enfim, ao nosso esclarecimento aqui, essa questão tão importante. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Ele continua: Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida. O que é o terra a terra? É justamente a nossa limitada visão de que o começo e o fim é nessa existência. Justamente para compreender, divisar a cega fatalidade do destino. Por que é a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, né? Por que a gente tem que ter essa razão e entender que a justiça divina de partidas antes do tempo sob a nossa visão de novo. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e todas as dores que vos advêm, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Ele continua: Crede-me, a morte é preferível,
numa encarnação de 20 anos, ou seja, alguém com 20 anos de idade, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminhos e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos disse que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Ele faz várias provocações aqui que realmente fazem a gente parar para pensar quando a gente olha de novo, como a gente começou a conversar hoje, sobre a nossa imortalidade, que a nossa existência é muito, muito curta quando a gente pensa que a gente veio de milhares de vidas e vai para outras milhares até chegar a uma evolução, nos tornarmos espíritos celestes de fato. E seguindo então o texto: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de vossos filhos. Olha como ele fala o que é a vida na Terra, né? Um vale de misérias. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarroazadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, como de fato a gente está sempre conectado com todos os nossos entes, ou enfim, amigos espirituais, seja de outras vidas, seja até alguém que desencarnou mais novo do que nós, vamos dizer assim, na nossa ótica antes do tempo, mas que essa comunicação energética e fluídica, ela sempre acontece, e como eles sentem negativamente, digo, quem está desencarnado, quando existe essa falta de fé por um sentimento, vamos dizer assim, de injustiça, e que a gente não deveria sentir essa injustiça, porque certamente estão numa situação muito mais favorável do que nós que estamos trabalhando a nossa evolução aqui na Terra, né, vivendo na prática mesmo todas as questões as ações que a gente fez no passado, né, pro bem e pro mal. E a última parte aqui, o último parágrafo do texto é: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar estes entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então ele seguiu depois justamente com esse trabalho maravilhoso da codificação da doutrina, mesmo após ter participado do início do projeto ainda encarnado. Depois, como ele mesmo colocou naquela mensagem que a gente leu do Céu e Inferno, ele cumpriu ali o projeto dele no plano espiritual de seguir através das comunicações a trazer a visão de como justamente o plano espiritual funciona e como a gente tem que analisar e perceber
a perda de pessoas amadas, enfim, antes do tempo, né, mais novas. Então Deus, justamente quando a gente para pensar, ele é absoluto, perfeito, o Criador, enfim, e nós, né, homens, né, somos aqui, nesse momento, o Espírito encarnado, né, fomos criados simples e ignorantes, e com uma responsabilidade da gente justamente se desenvolver para a perfeição relativa, né? Coloco o relativo porque a gente jamais vai alcançar a perfeição do Pai, né? A perfeição dos atributos totais de Deus. Mas a gente pode, sem dúvida nenhuma, evoluir e muito até se nos tornar um espírito celeste através do nosso livre-arbítrio, né? O que a gente estava falando a partir das nossas próprias escolhas, encarnação após encarnação. Então, assim, a gente deveria, né, procurar compreender as leis que regem o universo, né? Sejam leis físicas e as leis mais difíceis, né, morais, que é justamente o Evangelho, né, trazendo as questões da lei moral para a gente. Pensando em planeta Terra, a gente está muito mais avançado intelectualmente do que moralmente, né, falando cada um de nós aqui, seres encarnados. E a gente justamente entendendo e aprendendo quais são essas leis morais e, de novo, físicas, a gente buscar nos adequar a elas, né, para desenvolver a nossa inteligência, a moralidade, entendendo que os nossos raciocínios são sempre, hoje, né, atual, de um ser em evolução. Então, sim, os nossos raciocínios, né, nossas, talvez, verdades absolutas estão sujeitas a serem sempre modificadas conforme os novos entendimentos e os novos conhecimentos vão chegando para nós mesmos, individualmente, né? E as leis naturais e divinas são imutáveis e eternas, né? Então, enquanto a gente ainda estamos no berçário, né, no início aí da cartilha, aprendendo as questões morais e intelectuais, pensando na jornada espiritual como um todo, a gente ainda tem uma capacidade de compreensão e uma ótica, né, um prisma muito, muito estreito ainda, né, e tudo bem, a gente vai trabalhando encarnação após encarnação para seguir avançando nisso. Então, viver na Terra sempre se corre o risco de cair nos mesmos erros, né, e equívocos do passado. E é por isso que tem justamente essa grande quantidade de novos débitos a cumprir continuamente. Então, aquele que parte, né, que desencarna mais cedo, de certa forma já cumpriu o que ele deveria e poderia fazer nessa existência, segundo as leis sábias de Deus. Como a gente está colocando, são imutáveis, né, não se muda, são divinas e eternas. Então, ele vai partir justamente para o plano espiritual e continuar, sim, o seu aprendizado para novas experiências, existências que sejam mais adequadas às suas necessidades, né? Então, a gente está sujeito às leis perfeitas e sábias, exatamente, e o que a gente pode trabalhar justamente uma longa ou uma curta existência, mais ou menos desafios, mais ou menos dores, vai ser sempre de acordo com a necessidade do projeto mesmo encarnatório, de como Deus designou para essa nossa existência o que enfrentar e o que vencer, né? Sabendo que continuamente a gente vai ter desafios, né, problemas, obstáculos, a palavra que a gente quiser colocar, para crescer, para expandir, né? A gente deveria olhar sempre agradecendo, é difícil, né, que quando vem falar mais um problema, mas na verdade deveria falar graças a Deus porque a gente está se purificando, né? E quando a gente for entender de onde que veio esse problema, seja dessa vida ou de lá de trás, talvez a gente até tenha, sei lá, vergonha de ter se queixado, né? Mas enfim, é essa a beleza da vida, né? Justamente a gente esquecer o passado e entender a jornada daqui para frente. Então, é um pouco dessa forma que a gente precisa observar também esses desencarnes antes da nossa ótica humana, né? De entender talvez que ele, esse ser, né? Esse espírito, que era um próximo, era um filho, era enfim, alguém conhecido, cumpriu o que tinha para cumprir, e foi chamado, voltou para o plano espiritual, né? E lembrar sempre que em ambos os planos, seja aqui na matéria, seja no mundo espiritual, a gente pode certamente nos reencontrar, né, com todo mundo que a gente amou. Então, é só nos conectar através, de fato, do pensamento, né, ou da prece, no caso, enfim, de também dos desencarnados. Então, para que a gente deve, né, lamentar tanto a partida de entes queridos jovens, né? Então, esse ir e vir, essa troca da evolução só poder ser feita através desse momento
desse momento do desencarne, vamos dizer assim, da parte do estudo, da teoria no ambiente espiritual e depois, vamos dizer assim, da prova mesmo do trabalho braçal, entre aspas, de desenvolvimento aqui em cada encarnação, nos planetas mais avançados e que os seres já são bem mais evoluídos, isso é lidado com uma naturalidade muito diferente da nossa pela falta de fé que a gente ainda tem, né? Essa incerteza, essa não clareza, olhando o planeta Terra como todo, né? Como 7 bilhões e tantas milhões de pessoas encarnadas. Então, esse intercâmbio constante, a gente ainda está engatinhando muito para trazer essa fé. E não há exceção, né? O sofrer mais ou menos é uma escolha individual nossa, seja nessa vida, seja em vida anterior, né? E como a gente vai encarar a perda de pessoas também. É sempre claro que, de novo, somos humanos, a gente se sente, mas o Espiritismo, com certeza, traz muita ajuda e muito respaldo para situações como essa, né? De pais que perderam filhos mais cedo. E aquele que não consegue enxergar, né, a vida após a morte do corpo físico, né, que não consegue ver Deus, né, dentro de si ou mesmo ao seu redor, que só consegue ver, como a gente falou, vida orgânica e muito material, esse com certeza sofre muito, né, seja durante a sua existência, né, encarnado nesse tipo de perda, seja como a gente leu até no livro No Céu e Inferno, aqui na mensagem, na questão de como acontece esse desencarne dessas pessoas que pouco se espiritualizam, né, que leva muito tempo para conseguir se readaptar no plano espiritual, né. E nós, né, espiritualistas, principalmente espíritas, a gente sabe que a alma vive melhor, né, liberta do corpo físico, que essa separação é só material, né, separação do corpo físico, e que sim, pelo sentimento e pelo pensamento, a gente está sempre ligado com todo mundo, seja encarnado, seja desencarnado. Então, enfim, traz um grande consolo isso para a gente. Então, vale a gente não se lamentar tanto em relação ao buscar, né, claro que é muito difícil se lamentar, mas entendendo que seja um filho, um parente, um amigo, enfim, que partiu, ele é um espírito de luz, ele teve essa jornada, mas teve muitas outras e vai ter muitas outras depois, e emanar sempre muita luz e muito amor para que continue a sua jornada e que em algum momento certamente a gente vai se reconectar. E muitas vezes é como a gente não se recorda, mas como a mensagem também trouxe, às vezes no sono a gente é levado para lá, não tem a mesma pessoa, com uma saudade gostosa, e a gente nem sabe que ficou, de repente, muito tempo encontrando e conversando com ela, enquanto o nosso corpo físico estava dormindo de uma noite para a manhã seguinte. E aqui eu trago uma mensagem, já chegando mais para o final, do livro Quem Tem Medo da Morte, que é do Richard Simonetti. Inclusive, esse foi um livro, quando eu comecei a ter curiosidade sobre o espiritismo, que foi o primeiro livro, foram 3 livrinhos do Richard Simonetti, e esse livro era um deles que meu pai me deu. Vamos lá, então. Não há lugar para o acaso na existência humana. Deus não é um jogador de dados a distribuir alegria e tristeza, felicidade e infelicidade, saúde e enfermidade, vida e morte, aleatoriamente. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas, oferecendo-lhes experiências compatíveis com suas necessidades. Uma delas é a reencarnação, a determinar que vivamos múltiplas existências na carne, quais alunos internados num educandário, periodicamente para aprendizado específico. O conhecimento reencarnatório nos permite desvendar os intricados problemas do destino. Deus sabe o que faz quando alguém retorna à espiritualidade em plena floração infantil. Há suicidas que reencarnam para a jornada breve. Sua frustração, após longos e trabalhosos preparativos para o mergulho na carne, os ajudará a valorizar a experiência humana e a superar a tendência de fugir de seus problemas com o auto-aniquilamento. Ao mesmo tempo, o contato com a matéria representará um benéfico tratamento para os desajustes perispirituais provocados pelo deslocado gesto, no caso aqui de
de suicidas, né? Como funciona e às vezes, enfim, é necessário essa encarnação muito curta. Então, crianças portadoras de graves problemas congênitos, que culminam com a desencarnação, enquadram-se perfeitamente nessa condição. Poderão, se oportuno, reencarnar novamente na mesma família, passado algum tempo, em melhores condições de saúde e com mais ampla disposição para enfrentar as provações da Terra. Não raro, o filho que nasce após a morte de um irmão revela idêntico padrão de comportamento, com as mesmas reações e tendências. É igualzinho ao irmão que faleceu, comentam os familiares. Igualzinho não, é ele próprio de retorno para um novo aprendizado. Há também espíritos evoluídos que reencarnam com o propósito de despertar impulsos de espiritualidade em velhos afeiçoados, seus pais e irmãos, ajudando-os a superar o imediatismo da vida terrestre. Situam-se por crianças adoráveis em face de sua posição evolutiva, extremamente simpáticas, inteligentes e amorosas. Os pais consagram-lhes extremado afeto, elegendo-as como principal motivação existencial. Sua desencarnação deixa-os perplexos, traumatizados. Todavia, na medida em que emergem da lassidão e do desesperar da insuspeitada vocação para a religiosidade, no que são estimulados pelos próprios filhos, que, invisíveis ao seu olhar, falam-lhes na intimidade do coração, na sintonia da saudade. Os que se debruçam sobre o esquife de uma criança muito amada compreenderão um dia que a separação de hoje faz parte de um programa de maturação espiritual que lhes ensejará uma união mais íntima, uma felicidade mais ampla e duradoura no glorioso encontro que inoletavelmente ocorrerá. Ou seja, então, às vezes a gente olha realmente como uma grande desgraça, mas às vezes é um espírito que está nesse mesmo processo evolutivo, mas já avançou um pouquinho mais, e vem por amor, para uma encarnação muito breve, para despertar a espiritualidade dentro da família, ou numa situação de um suicida que, enfim, também vai ter uma encarnação curta para entender a importância de dar valor e não tentar, numa outra encarnação, enfim, fazer de novo esse auto-aniquilamento, enfim, tem N razões que a gente, olhando de novo com um prisma muito pequeno, como humanos não enxergamos, mas se a gente olha e entende e estuda as leis naturais e divinas, enfim, de Deus, que são imutáveis, a gente vai entender que tudo acontece como tem que acontecer, e está tudo muito certo, e a gente pode buscar com isso um pouco mais de calma, de tranquilidade dentro de nós. E para fechar a explanação de hoje, como diz o compositor e cantor Emicida, vou colocar uma estrofe na própria voz dele. Viver é partir, voltar e repartir. Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Gosto muito dessa música. E é isso. Viver é partir, voltar e repartir. Essa é a beleza da vida, ela é eterna. Aqui nessa encarnação somos mais uma personagem de muitas personagens, né, que a gente teve com o nosso ego, mas a gente está aqui para evoluir a nossa individualidade eterna, né, essa pura, essa sem ego, essa que está conectada com Deus dentro de nós e no cosmos, e que a gente siga com muita paz no coração. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. E vamos agora para a prece final e o passe. Senhor Jesus, amigos espirituais que nos assistem, agradecemos pela mensagem do Evangelho que nos mostram que nos momentos de dores, da perda de um ente querido ainda jovem, criança, ou
o jovem ainda, não é o desespero que vai dilacerar o nosso coração, mas é a esperança do reencontro, a certeza de que aquele ente querido continua vivo, passou por um processo de aprendizado e nós também, para valorizarmos a vida, para tomar a vida assim como um presente maravilhoso que temos que ter muito cuidado com ele, aproveitar os seus mínimos detalhes, analisar o que a vida está nos oferecendo, ver como estamos respondendo diante dos desafios que temos que vencer. E, além de tudo, agradecer por isto. É um processo realmente evolutivo, espiritual, muito grande, termos esta consciência. E, o mais importante, agradecermos, pois esquecemos o que fizemos no passado, em outras encarnações, o que é uma bênção, e temos agora a oportunidade de reconstruirmos a nossa vida, de aproveitarmos cada dia que nos é oferecido, cada momento que nos é dado pelo Pai Celestial, que é amor jorrando sobre nós, jorrando nos nossos caminhos, nas nossas vidas, dando-nos força, dando-nos esperança, dando-nos consolo, porque o Pai é amor e Ele quer que seus filhos sejam felizes e aprendam diante das suas responsabilidades a construir esta felicidade. Obrigada, Senhor, que assim seja. Vamos agora, então, passar para o passe. Vamos sentar-nos assim, bem confortáveis. Talvez alguém que esteja deitado, também procurar relaxar o corpo. Vamos respirando profundo, mas tranquilamente. Aquela respiração abdominal, levando o ar à região do diafragma, sentindo agora neste momento os fluidos salutares que caem sobre todos nós. Fluidos que penetram em nosso ser, penetram em nosso corpo, suavemente, nos lembrando, nos eliminando tudo aquilo que nos faz ficar enfermo, eliminando tudo aquilo que nos faz ficar tristes, com pânico, medo, eliminando problemas de insônia. Esses fluidos que nos trazem tranquilidade, serenidade, saúde, recebendo esta energia em todos os nossos órgãos, nas nossas células, dando saúde. Estamos nos sentindo bem, renovados,
com alegria e agradecidos. Vamos agora pensar nos nossos entes queridos, os nossos familiares, companheiro ou companheira, os filhos, pensar nos nossos pais, irmãos, amigos, conhecidos, vizinhos, companheiros de trabalho, enviando para todos muita luz, paz, saúde, serenidade. Também para aqueles com quem temos problemas, ou eles conosco, enviando também muita luz para o esclarecimento de qualquer situação. Vamos pensar nos nossos entes queridos desencarnados. Todos eles, enviando muito amor, muita